Muito bem, olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula do nosso curso de trigonometria e hoje nós vamos trabalhar com outras funções trigonométricas e também as suas identidades, claro, né? Bom, então o que são, primeiramente, essas outras funções trigonométricas, né? Essas outras funções, elas são o inverso do seno, cosseno e tangente. Reparem bem que eu não falei que são as funções inversas, mas são o inverso. O que é o inverso do seno e não a função inversa do seno? É pegar o 1 e dividir pelo seno. Eu tenho o inverso do seno. O que é o inverso do cosseno? É pegar o cosseno, né? Pegar o 1 e dividir pelo cosseno. E o que é o inverso da tangente? É pegar o 1 e dividir pela tangente. Bom, como está aqui embaixo, o nosso primeiro, não um exemplo, né, mas a nossa primeira função, tá? Então, aqui são elas as seguintes funções. Vamos pegar a primeira, que é a cossecante, né? A cossecante é escrita assim, cossec, né? Eu também já vi ela sendo escrita dessa forma assim, cossec, só com um C, só com um S, perdão, mas o mais correto é esse aqui, cossec, tá? De um ângulo θ é igual a 1 sobre o seno. Tá? Instintivamente, a gente poderia pensar que, como aqui está escrito cossec, né? Então seria 1 sobre o cosseno, mas não, é 1 sobre o seno. Então, qual que é a regra para gravar? É que quando você tem algo que lembra o cosseno, é o seno. E quando a gente vai ver mais na frente, quando a gente tem algo que lembra o seno, é o cosseno. Tá? Então, essa aqui é a nossa primeira função, a função que é o inverso do seno e não a função inversa do seno, tá? Quero que isso fique bem gravado, que depois a gente vai ver quais são as funções inversas, tá? Ela é expressa por esse gráfico aqui. Então, nós vemos aqui uma espécie de parábola aqui, uma espécie de parábola aqui, e essas parábolas não é propriamente uma parábola, por quê? Porque ela tem assíntotas, tá? Então, aqui, ela nunca chega aqui, ela nunca chega a tocar no zero, por exemplo, né? Essa aqui é a principal assíntota dela, que é chamada de assíntota vertical, tá? Que é quando ela está indo para infinito. Por que, que a função seno, né, no seno, aqui no zero, ela está indo para infinito? Por quê? Né? Tanto para menos infinito quanto para mais infinito. Porque aqui de baixo tem um seno. Então, 1 sobre seno de zero, né, é 1 sobre zero. É 1 sobre zero. Bom, e daí? E daí que 1 sobre zero é um número indo para o infinito. Dependendo de onde ele vem, ele vai para mais infinito ou para menos infinito. Por exemplo, aqui está indo para menos infinito. Por quê? Porque eu estou pegando valores negativos. Ali, valores negativos do seno. Tá? O seno está se aproximando do zero negativamente. E do outro lado, o seno está se aproximando do zero positivamente. Tá bom? E onde mais? Quando eu tiver aí, por exemplo, o 2π. Né? No 2π, o meu seno também se aproxima de zero. Ou no π ele vai para menos, né? Que ele já tá. Não, perdão, no π ele continua positivo. No 3π sobre 2, né? Quando ele está se aproximando de 3π sobre 2, ele vai indo aí para menos infinito, né? Porque eu já estou embaixo no nosso círculo trigonométrico, né? Basta lembrar aqui do nosso círculo trigonométrico, né? Então, aqui está o 3π sobre 2, né? Então, quando eu tenho o meu ângulo aqui se aproximando do 3π sobre 2, né? Esse ângulo aqui, que eu vou chamar de aqui o ângulo θ, quando ele está se aproximando do 3π sobre 2, né? Ele está se aproximando negativamente quando eu relaciono ele o seno, né? O seno essa altura aqui, tá? Então tá aí de forma negativa. Bom, muito bem. Então vamos pegar aí um exemplo de utilização da cossecante. Então, cossecante de 45. Então eu pego aqui cossec, né? Vamos reescrever o que está ali em cima, de 45 graus, né? Então tem essa bolinha aqui, o grau, é igual a 1 sobre o seno de 45 graus, como está aqui em cima. Pessoal, repara bem. 1 sobre o seno. Então, tá ali. 1 sobre seno do ângulo θ. Tá bom? Então, seno de 45. Quanto que é o seno de 45? Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E aqui em cima, 1. Lembrar daquela nossa regrinha muito tradicional.
repete quando eu tenho divisão de frações, lembrando que isso aqui é uma fração. Aqui eu tenho um 1 aqui embaixo, tá? Mas a gente omite esse 1. Quando eu tenho divisão de frações, é a mesma coisa que pegar o primeiro, né? Então, repetir a primeira, que é 1 sobre 1, e multiplicar pelo inverso da segunda, que é a raiz de 2 sobre 2. Opa, perdão, o inverso da segunda, né? Não, isso é isso. 2 sobre a raiz de 2, tá? Peguei o inverso contrário. Então, peguei o certo, né? Então, peguei o inverso, 2 sobre a raiz de 2, só que eu não gosto nunca de trabalhar com raiz de 2 aqui no denominador. Então, vou racionalizar. Eu vou multiplicar por raiz de 2 em cima e por raiz de 2 embaixo. Então, multiplicou. Aqui vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 2, a raiz de 2 ao quadrado. Então, é o próprio 2. Então, eu tenho 2. E aqui em cima eu tenho 2 raiz de 2. Aqui é ela racionalizada, tá? 2 raiz de 2. Corta, corta. Então, no final das contas, isso aqui dá raiz de 2. Então, a cossecante do ângulo de 45 é raiz de 2. Tá bom? E conforme esse ângulo vai aumentando, né? Então, conforme esse ângulo vai aumentando, um valor aqui é 1, né? A gente vai ver isso tá mais claro no outro gráfico, tá? No gráfico da cossecante. E o que vale para o gráfico da secante? O que vale para secante vale para secante, vale para cossecante, só que pensando no seno. Tá? Na hora eu explico melhor, tá bom? Mas vamos em frente. Então, secante do ângulo θ. Tá? Então, aqui é secante, a gente escreve como sec, e secante é a mesma coisa que 1 sobre cosseno. E ela é expressa pelo seguinte gráfico. Olha só, a gente pode reparar que quando eu tenho a função cossecante, né, aqui, quando eu tenho um ângulo zero, ela está indo para mais infinito e menos infinito. Aqui, quando eu pego a secante, ela vale 1, ali no zero. Por que ela vale 1? Porque 1 sobre o cosseno de θ, né? 1 sobre o cosseno de θ, se esse θ assumir o zero, eu tenho 1 sobre 1, que dá 1. Aqui, 1. Então, o que se sabe dessas funções? Que elas oscilam, né? Elas começam no 1 e no menos 1. Né, de ambas. Né? Eles são os pontos. Se eu esquecesse esse gráfico aqui, esquecesse esses gráficos aqui, esse aqui ia ser o mínimo. Se eu esquecesse esse gráfico aqui e esquecesse esse aqui ia ser o ponto de máximo. Então, é quando a função vale 1 ou menos 1. Tá? Então, esses pontos aqui. O mesmo vale aqui em cima, né, para a função secante. Aqui é 1. Quando que é 1? Quando o seno vale 1. E aqui eu tenho 1, aqui eu tenho menos 1, aqui eu tenho menos 1, aqui eu tenho menos 1. Né? Elas têm essas oscilações, tá certo? Então, e elas vão para menos infinito ou para mais infinito quando a função cosseno tende a zero. Né? Então, quando que a função cosseno aí tende a zero? Por exemplo, no π sobre 2. No π sobre 2, que deve ser esse valor aqui. Quando eu tenho aqui π sobre 2, a minha função cosseno está indo para zero. Tá? Então, 1 sobre 0, né? Não posso ter. Na verdade, a função, o que ela faz? Ela dispara para infinito ou dispara para menos infinito. Por que disso mesmo? Porque eu estou começando a dividir por valores bem pequenininhos. Então, por exemplo, eu estou começando a dividir por 1 sobre 1000. Só que, olha só, regra das frações. Aqui eu pego a primeira, 1 sobre 1, e multiplico pelo inverso da segunda. Qual que é o inverso da segunda mesmo? 1000 sobre 1. Então, caraca, isso aqui dá 1000, isso explode. Tá? E se 1000 for um valor negativo, isso está indo para menos 1000. Tá? Então, por isso que quando eu estou pegando valores bem pequenininhos, a função ela dá uma cacetada lá para cima. Tá? Então, vamos pegar aqui um exemplo. Um exemplo é o valor da secante no ângulo de 30 graus. Então, secante de 30 graus é 1 sobre o cosseno de 30 graus. Quanto que vale mesmo o cosseno de 30 graus? Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Quem é a primeira? 1 sobre 1. Inverso da segunda, 2 sobre raiz de 3. 2 sobre raiz de 3. Opa, esse raiz de 3 aqui ficou feio. 2 sobre raiz de 3. Agora, o que eu vou fazer? Racionalizar. Então, eu multiplico por raiz de 3 aqui e por raiz de 3 aqui. Eu poderia parar aqui sem problema nenhum.
tá? Mas isso aqui não é muito usual, ninguém normalmente para ali, tá? Então, multiplicando por raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 3 ao quadrado, que dá 3. Então, 3. E aqui, 2 vezes raiz de 3. 2 vezes raiz de 3. E esse aqui é o meu resultado final do cosseno de 30 graus. Tá bom? E agora uma muito legal, né? Essa aqui é mais usual do que as outras duas, que é a cotangente, né? Parece que o melhor ficou para o final. É só porque eu coloquei na ordem e eu estou seguindo essa ordem, tá bom? Mas essa aqui, se for levar em questão de relevância, essa aqui, ela é aparentemente mais relevante do que as outras. Bom, cotangente, né? Pode ser escrita assim como cote ou como cotan. Esse cotan aqui é mais usual do que o cote, tá? Que é pegar o 1 e dividir pela tangente. Lembrando que a tangente é seno de θ sobre o cosseno de θ. Então, se eu pegar o inverso disso aqui, vai ser cosseno de θ sobre o seno de θ. E essa é a função cotangente, cosseno sobre seno. Né? E aí, se a gente lembrar bem da função tangente, ela é assim, né? O gráfico dela era mais ou menos assim, algo assim. Então, a função cotangente, olha só que bonito, ela é o contrário, né? Ela é uma curva, ela é diferente da outra, né? Ela pega a outra e reflete para o outro lado, tá? E ela tem pontos aqui de assíntotas, né? Ela tem assíntotas aqui no zero, né? E em pontos que o seno vale zero. Então, quais são os pontos mesmo? É o zero, é o π, é o 2π, e assim por diante, né? Depois vai 3π, depois 4π, né? Nesses pontos aí, a função seno vale zero, e como a função seno vale zero, e é o seno que está no denominador, a função explode para mais infinito ou para menos infinito. Tá bom? Bom, então essa aqui é a função cotangente. Bom, um exemplo é a cotangente de 60. Cotangente, lembrando quem é cotangente? Cotangente é 1 sobre a tangente do ângulo de 60. Já vou substituir aqui direto por ângulo de 60. Que é igual a seno, que é igual a 1, né, sobre o seno. Quem é tangente? Tangente é seno sobre cosseno. Seno sobre cosseno. Que agora o que a gente vai fazer é aquela regrinha tradicional. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Quem é o inverso da segunda? Pega o cosseno, vai para cima, cosseno de θ, seno de θ. Chegamos na nossa função que a gente queria, tá? Só que eu não quero do ângulo θ, eu quero do 60 graus. Então, eu vou pegar cosseno de 60, o cosseno de 60 graus, dividido pelo seno de 60 graus. Tá? Então, isso aqui equivale a o valor do cosseno de 60. Cosseno de 60 é meio. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Vamos repetir a primeira, então. Meio, inverso da segunda, 2 sobre raiz de 3. Então, esse meio aqui a gente já pode reparar que ele vai embora com esse. Isso aqui, no final das contas, dá 1 sobre a raiz de 3, que também pode ser reescrita, né, multiplicando por raiz de 3 aqui, né, multiplicando por raiz de 3 e raiz de 3. Então, isso aqui vai dar raiz de 3, opa, esse 3 aqui ficou feio, raiz de 3 vezes 3, né, raiz de 3 vezes 3, aqui, porque aqui dá raiz de 3 vezes raiz de 3, dá raiz de 3 ao quadrado, que é a mesma coisa que 3. E aqui em cima segue o raiz de 3, tá? Então, chegamos aí ao nosso final, né? Vou até escrever aqui na frente de vermelho, né? Raiz de 3 sobre 3. E esse aqui é a nossa função, é o nosso valor final, né? É o nosso valor de cotangente do ângulo de 60. Tá? Então, é esse processozinho aí que a gente tem que fazer. Ok. Seguindo, agora nós vamos ver as identidades dessas novas funções trigonométricas. E a gente repara que a gente tira essas identidades da identidade fundamental da trigonometria. Tá? Tudo sai dessa lei de Pitágoras, né? Dessa lei de Pitágoras que a gente simplificou, né? Lembrar lá das nossas aulas passadas. Tá bom? Então tudo sai daí. Tudo sai daí. Eu não preciso de mais do que isso.
tá? Eu já vi algumas deduções dessas identidades um pouquinho mais complicadas. Esse aqui é o jeito mais fácil. Então, vamos pegar primeiro a secante. A secante é 1 sobre o seno, tá? Se é 1 sobre o seno, eu vou pegar essa identidade fundamental aqui e vou dividir pelo seno de θ ao quadrado, né? Aqui está todo mundo ao quadrado. Isso aqui vai me dar, dividir aqui todo mundo por seno ao quadrado. Isso aqui vai me dar 1 mais cosseno ao quadrado do ângulo θ dividido pelo seno de θ ao quadrado, né? Lembrando aqui, eu peguei e dividi todo mundo por seno ao quadrado. E aqui eu vou ter a 1 sobre seno de θ ao quadrado, tá? Bom, o que isso está significando? Né? Lembrar, 1 sobre seno é a mesma coisa que cossecante. Aqui está ao quadrado, né? Então, 1 ao quadrado segue sendo 1, né? Eu tenho quadrado aqui embaixo. Então, eu tenho nada mais, nada menos que cossecante ao quadrado. Tá bom? Então, cossecante ao quadrado do ângulo θ é igual a 1 mais. Aqui eu tenho cosseno. Aqui eu tenho seno. Tudo isso aqui é ao quadrado, então eu tenho cotangente ao quadraado. Né? Então, cotan ao quadrado do ângulo θ. E já saí com uma outra identidade. Né? A identidade aí, se nós formos colocar a identidade da cossecante. Tá bom? E pode passar um para o outro lado, e aí eu já tenho da cotangente. Tá? Passo um para o outro lado. Então, e aí ficar menos 1. Mas, posso já fazer isso logo. Né? Então, cotan ao quadrado do ângulo θ é igual a cossecante ao quadrado do ângulo θ menos 1. Tá aí. Já tenho duas identidades. E agora eu vou obter, obviamente, a identidade da secante. Se eu quero a identidade da secante, eu pego e divido pelo cosseno ao quadrado. Então, eu vou ter desse lado aqui 1 sobre, vou escrever aqui, vou fazer de outra cor, 1 sobre cosseno ao quadrado do ângulo θ, né? Eu já peguei e dividi todo mundo. Aqui eu vou ter cosseno ao quadrado do ângulo θ dividido pelo cosseno ao quadrado do ângulo θ. Vou ter 1. Mais seno ao quadrado do ângulo θ dividido pelo cosseno ao quadrado do ângulo θ. Então, seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, essa aqui é a nossa famosa tangente ao quadrado do ângulo θ. Então, eu voltei àquilo que eu já tinha, aquilo que é muito conhecido. 1 aqui é o próprio 1, e aqui vai ser a secante ao quadrado, né? Secante ao quadrado. Espera aí que esse sec aqui ficou feio. Então, aqui, secante ao quadrado do ângulo θ. Tá? Porque aqui pego 1 aqui ao quadrado, é a mesma coisa que eu pegar a secante ao quadrado. Isso aqui é igual a 1 mais a tangente, né, do ângulo θ aqui ao quadrado. Né? Aqui em cima eu escrevi tan, aqui eu escrevi TG. TG eu estou mais acostumado a escrever, mas você pode escrever tan, não tem nenhum problema não. E essas aqui são as nossas identidades fundamentais. Então, eu simplesmente posso pegar esse 1 e passar para o outro lado. E eu vou ter uma outra identidade, que ela é muito utilizada no cálculo diferencial integral. Né? Quando eu quero calcular uma integral com uma substituição trigonométrica devido a uma dificuldade, né? Uma complexidade no problema, eu pego e uso normalmente essa identidade aqui. Ela é muito utilizada. Tangente ao quadrado do ângulo θ é igual a secante ao quadrado do ângulo θ menos 1. Tá? E essas aqui são as identidades fundamentais. Então, vamos escrever aqui. Tangente ao quadrado de θ é igual a secante ao quadrado de θ menos 1. Também tem essa aqui em cima. Secante ao quadrado do ângulo θ é igual a 1 mais tangente ao quadrado do ângulo θ. A outra aqui em cima são essas duas aqui. Deixa eu pegar elas aqui para ficar mais fácil, senão eu vou acabar esquecendo. Então, também tem essas duas aqui embaixo, né? Então, aqui. Pronto. Tá aí umas 4 identidades muito, mas muito utilizadas. Tá bom? Então, assim, é isso que você basicamente precisa saber dessas identidades. Tá aí as 4. Você pode tirar um print e deixar gravado aí na memória do seu celular ou do computador e sempre utilizar assim que for necessário. Tem tabelinha, se você entrar no Google, você acha facilmente uma tabelinha com essas identidades aí, tá bom?
Bom, pessoal, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham curtido. Um forte abraço.